O assunto da semana é: Câmara aprova projeto de lei que visa limitar a 17% o teto de cobrança de ICMS para alguns produtos, incluindo combustível e energia elétrica. Entenda como isso pode afetar você e a sua vida neste vídeo, logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, este é o seu lugar. E antes de tratar do assunto do vídeo de hoje, eu quero desejar as boas-vindas aos novos inscritos do canal e também pedir para você que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo e se inscreva no canal, porque você estará ajudando a nossa mensagem, aos nossos conteúdos se espalharem para mais pessoas, trazendo um conhecimento com base técnica, com base científica a mais pessoas, tá bom? Então entre aí, se inscreva e também curta, compartilhe e faça os comentários nos vídeos também, porque a sua opinião é muito importante para o canal, para a gente entender se de repente o assunto está sendo passado com maior clareza ou não e ajustar alguma coisa que for necessário. E se você também quiser sugerir algum tema, deixa aí na inscrição, deixa aí nos comentários, que com certeza eu vou levar isso em consideração, beleza? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a aprovação da Câmara dos Deputados do projeto, do texto base do projeto de lei que visa limitar a 17% o ICMS cobrado sobre alguns produtos, né? Dentre eles combustíveis de maneira geral, energia, gás natural, comunicações e transporte coletivo. Então é um rol de serviços, né? Serviços e produtos que eles definiram isso como serviços e produtos essenciais, ou seja, são serviços e produtos com que as pessoas não podem ou têm muita dificuldade de viver sem. Então, para esse tipo de produto, criou-se essa classe e limitou pelos estados a cobrança de ICMS. ICMS, para quem não sabe, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Então, limitou esse imposto a 17%. O ICMS é um imposto que ele é estadual. Quem define são os estados, a sua alíquota. Então, a alíquota também, só um parênteses, a alíquota é o percentual que é cobrado do imposto, certo? Então, quem define são os estados. Então, no Brasil todo, isso tem uma diferença. Inclusive, existe até uma guerra fiscal entre os estados, um estado cobra mais, outro cobra menos, tentando atrair produção para si, né, para o seu estado. Então, existe um problema bem maior do que esse que a gente está tratando aqui hoje, né? Então, relacionados a ICMS. Bom, mas beleza. Então, por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque esse assunto cai como uma luva, é basicamente uma continuação do meu vídeo anterior, em que eu trouxe aquela questão de tributação de renda e tributação sobre consumo. Então, neste caso, fica assim muito explícito qual que é a diferença de um para o outro. Bom, vamos lá. Quando você tem um imposto cobrado sobre um bem ou um produto, é esse imposto que a gente chama de tributação sobre consumo, ou seja, toda vez que você compra esse bem ou você usufrui desse serviço, você está pagando imposto. E como eu disse anteriormente, essa é uma modalidade de cobrança extremamente ruim, porque penaliza quem mais precisa dos serviços. E geralmente isso faz uma inversão na cobrança de impostos, porque a pessoa que ganha mais, percentualmente ela paga menos e vice-versa. Então, quer dizer, esse é um imposto bastante injusto. É um modelo de tributação que é um modelo de tributação brasileira e é bastante injusto. Então, por isso que eu trouxe esse assunto. E outra coisa, além disso, é o seguinte: quando a gente fala de
combustível e fala de energia, esses são as bases de produção, certo? Porque o combustível, ele afeta todo o preço dos transportes, então, portanto, afeta os fretes e afeta o custo do produto final que chega na sua mão. Então, quer dizer, afeta de maneira geral o comércio, né? Os negócios, né? Afinal de contas, o nome do canal é Ciências e Negócios, né? E a questão da energia, ela afeta a produção de bens e serviços. Então, quer dizer, o custo da produção aumenta de acordo com que a energia sobe. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: esse projeto é extremamente positivo. Na verdade, no meu ponto de vista, o ICMS sobre bens e serviços deveria ser basicamente zerado, não em 17%, mas já é um avanço. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui como que isso é um avanço, que eu vou colocar na tela aqui, para vocês terem uma ideia de como é cobrado hoje esse imposto. Espera aí só um minutinho, aparecendo para vocês aí minha tela. Isso daqui, eu estou no site da FE Combustíveis, né, que está aqui embaixo. Quer ver? Eu vou dar o nome aqui, ó. FE Combustível, Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Então, se você entrar lá, você vai entrar numa parte chamada de tributação. E aqui eu peguei a última referência, que é a referência de maio de 2022, então isso está extremamente atualizado. Eu peguei aqui, só para ser um pouco mais rápido, eu peguei só gasolina, tá? Então aqui a gente está falando de gasolina, porque combustível, você sabe, tem diesel, tem etanol, tem outras coisas, mas eu peguei aqui só a gasolina. E você tem aqui, ó, nesta coluna você tem os estados e aqui você tem quanto que hoje em dia é cobrado de ICMS. A gente tem alguns exemplos aqui, vamos pegar, por exemplo, no Alagoas, 29% de ICMS. Vamos pegar aqui outro, Ceará, 29%, Goiânia aqui, ó. Goiás, né? Goiás aqui 30%, Maranhão 30,5%, Minas Gerais 31%. Quer dizer, você vê aí que é um absurdo. Tem um estado aqui, Rio de Janeiro, cobra 34% de ICMS sobre o combustível. E assim, o que isso quer dizer, né? Em resumo, isso significa que, conforme eu já falei em alguns outros vídeos também, o grande problema de preço de combustíveis no Brasil está relacionado à tributação, porque isso daqui eu estou falando da tributação estadual, o ICMS. Tem que contar que dentro do preço dos combustíveis tem PIS e COFINS, que são tributações federais também, e tem a CID, que também incide sobre o preço do combustível, que também é federal. Quer dizer, o preço do combustível, grande parte dele é tributação, e é não só o combustível, energia elétrica também está no mesmo, mas eu não trouxe aqui as alíquotas direitinho, que eu queria deixar isso como exemplo. Então, quer dizer, se você tem aí hoje em dia uma média em 30% a cobrança de ICMS, você conseguindo reduzir isso daí para 17%, já é um avanço, e um avanço muito grande para você conseguir reduzir esse imposto sobre consumo. Mas aqui nesse vídeo eu estou tentando trazer uma análise mais completa sobre o assunto, e aí vamos lá sobre alguns alertas. Quais são os principais problemas quando isso acontece? Então vamos lá. A medida é ótima, é excelente a medida. Agora, quais são os principais problemas? Quando a gente está migrando de uma forma de cobrança de imposto para outra, você tem uma certa insegurança quanto à arrecadação, e isso você já vê a manifestação de prefeitos, de governadores dizendo o seguinte: e aí, como que a gente vai fazer para pagar nossas contas, né? Quer dizer, se você reduz a alíquota de imposto, numa outra ponta você causa, ou pode causar, uma queda na arrecadação. Caiu a arrecadação, quer dizer, o Estado passa a ter menos dinheiro para arcar com as suas responsabilidades, folha de pagamento e prestação de serviço
para o público, né, para a sociedade de maneira geral. E aí isso é que é a grande dificuldade de você mudar daquela modalidade que eu acho que é a modalidade mais justa, porque é a modalidade aplicada em países maiores e mais desenvolvidos, que é a tributação sobre renda e não sobre consumo, e isso daí é a principal barreira, que é justamente a migração, porque quando você reduz sobre consumo, aquela certeza de caixa começa a ficar complicada. Então o governo começa assim, eu tenho problemas com as minhas contas, como que eu vou fazer? Por quê? Eu vou abrir um parênteses grande aqui para falar para vocês o seguinte: existe uma diferença muito grande quando a gente fala de administração pública e administração privada. A minha dissertação de mestrado foi sobre GovTech. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas GovTech basicamente são empresas de base tecnológica que visam prestar serviços públicos em nome do governo, só que via contrato especial com o governo. Ela substitui o governo, entre aspas, né? Ela tem um contrato para isso, representa o governo e presta serviços. Esse tipo de empresa é muito interessante. Eu posso fazer até um vídeo exclusivo sobre isso se vocês quiserem, né? Se deixarem nos comentários sobre isso. Mas é um negócio muito interessante porque para eu desenvolver esse meu trabalho, eu tive que estudar administração pública. E aí, estudando administração pública, você vê a flagrante diferença entre a administração pública e a administração privada. A administração pública, ela não tem como base mercado. O fator gerador motivacional da administração pública é a demanda social, é atendimento da demanda social. Já quando a gente está falando de administração privada, é mercado, é competição, é concorrência, é isso que faz as empresas inovarem, é eficiência nos processos para você obter o maior retorno sobre o investimento possível. A administração pública não, ela não pensa nisso. A eficiência buscada pela administração pública é a eficiência no gasto, ou seja, eu recebo um dinheiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar atender o máximo de demanda social possível com aquele dinheiro. Então, eficiência no gasto. O objetivo é chegar no final do mês com o meu caixa zerado, porque eu atendi o maior número de demanda social possível. Quer dizer, a lógica é outra, e é por isso que eu sou contra, né, o governo ser dono de empresa, porque a lógica é outra. Não faz sentido isso, entendeu? Então, quando você tem essa noção, você tem essa ideia, você vê que é muito diferente uma coisa da outra, né? E tendo essas diferenças, você começa entendendo, na verdade, essas diferenças, você começa a entender por que é muito difícil de baixar impostos. Por quê? Porque as demandas sociais são muito grandes. Toda vez que você pede, eu quero sei lá, uma estrada melhor, eu quero que o governo, sei lá, me dê isso, o governo me dê aquilo, eu quero que o governo me dê programas sociais, tudo isso são demandas sociais. As demandas sociais são muito grandes. Então, quando você, o governo, e aí eu digo governo, pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser o governo municipal, as prefeituras, elas recebem um dinheiro, automaticamente ela cria uma despesa para aquilo e já vai para atender demanda social. Obviamente eu estou considerando aqui no mundo ideal, sem desvio, sem interesse do agente público e tal. Então, mundo ideal, beleza? Então vamos lá, então ele já cria uma despesa associada àquilo, e uma vez que você criou essa despesa, para você cortar esse serviço, cortar esse benefício é muito difícil. Por quê? Porque isso tem um peso político ou seja, o peso político vai aonde? Na demanda social, na reclamação do público, que é o que faz eleger o governante. Então você vê o imbróglio que é isso. Então por isso que é muito difícil, uma vez imposto aumentado, você diminuir impostos. Diminuir impostos dá um trabalho gigantesco, justamente por causa disso. Então, neste caso do ICMS, a briga está aí.
os estados estão indo, porque agora o projeto de lei ele passou na Câmara e foi para o Senado, passando no Senado vai para o presidente da República e ele pode vetar ou pode autorizar. A tendência é que ele autorize. Agora sim, por que eles estão indo no Senado? Para tentar barrar alguma coisa, para tentar derrubar alguma coisa. Por quê? Porque justamente isso, você está reduzindo impostos. Os governos estão com o cofre, com dinheiro entrando e eles já têm demandas sociais para aquilo, e aí essas demandas sociais, quando você diminui a entrada de dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai ter problema para poder arcar com algumas coisas. Então esse é o grande imbróglio, então esse é o alerta que a gente precisa fazer. Na verdade, para a gente ter um governo mais austero do ponto de vista fiscal, ou seja, um governo mais eficiente, que quer dizer que gaste menos dinheiro e atenda mais demandas sociais, isso tem que estar na pauta da população de maneira geral. Então a população precisa ter esse conhecimento de maneira geral, porque senão nunca há dinheiro que chegue. Dinheiro vai entrando e vai se gastando e pronto. Por isso que as demandas elas não têm esse fim, entendeu? Eles não têm esse limite. As pessoas sempre vão querer mais e isso é normal. Então eu quis trazer esse vídeo justamente para fazer essa análise, mostrar os pontos positivos desse projeto que eu acho que é muito legal, porque justamente inverte essa mentalidade de tributação. Então você está diminuindo o tributo sobre consumo. Deixa eu fazer mais uma observação. Quem defende isso, que eu defendo, que a tributação, se você baixar a tributação sobre consumo, não necessariamente reduzirá o valor arrecadado, defende baseado na seguinte lógica. Vamos lá, se você baixa a tributação sobre consumo, a população com a mesma quantidade de dinheiro consegue comprar uma quantidade de bens e serviços maiores. Com isso, você movimenta o mercado. Movimentando o mercado, você cria novas empresas, as empresas que existem ampliam, começam a vender mais, e aí com isso você tem contratações de pessoal, você tem um desenvolvimento econômico do país, e com essa contratação, se você tem a tributação focada na renda, quer dizer, essas novas pessoas com salário, com países desenvolvidos, estão pagando os tributos que estão basicamente compensando aquele tributo sobre o consumo. Então quer dizer, é uma maneira muito mais saudável, você vai ter muito mais pessoas gerando renda, mercado circulando, economia desenvolvendo e você vai ter o dinheiro necessário ali para atendimento das demandas sociais. Então, quem defende isso que eu defendo, defende baseado nesta lógica, tá certo? Bom, eu espero que você tenha entendido, eu não quero me alongar muito para deixar o vídeo muito longo. Eu queria que você deixasse os comentários para dizer assim, eu concordo, eu discordo, concordo com isso, discordo daquilo. E outra coisa, se de repente não ficou muito claro, escreve aí também, tá bom? Mas eu queria deixar esses meus comentários. Nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!